Bom, vamos lá. A gente fez uma pequena introdução e agora vamos falar propriamente das leis de Newton, ok? Se for possível, né, faça uma revisão em livros de mecânica fundamental, Tipler, Halliday, ou até mesmo livros de ensino médio para só recapitular mais ou menos o que é as leis de Newton, ok? Não só para as leis de Newton, mas para os outros problemas também. É bom sempre dar uma folheada antes para começar a estudar algo mais profundo a partir de uma revisão. Bom, a primeira lei, né? A primeira lei, ela fala de um conceito de onde se é feita a medida e suas características, ok? Mas também de uma variação da partícula, certo? No sentido que uma partícula, né, se move com velocidade constante, a menos que uma força resultante atue sobre ela. Essa velocidade pode ser, inclusive, nula, ok? Lembrando que a gente, daqui em diante, a gente vai sempre tratar em termos vetoriais, ok? O que é mais correto. Bom, Eddington, né, certa vez, né, disse em tom de brincadeira, definindo a primeira lei de Newton como sendo toda partícula continua no seu estado de repouso de movimento retilíneo, exceto quando ela deixa de fazer. Bom, apesar de ser um comentário, tem bastante a ver ou define bem é, a primeira lei de Newton, ok? Que é chamada, né, de a lei da inércia. Bom, a partícula ela vai continuar no seu estado inicial a menos que uma força não a menos que uma força apareça sobre ela. Se aparece então uma força, essa força vai modificar a sua condição inicial. E o local onde este movimento acontece, né, é chamado de sistema inercial ou sistema newtoniano. Então, as condições para que a primeira lei seja válida, a primeira delas é a condição de que não exista forças agindo sobre a partícula e esse local onde isso acontece é chamado, né, de sistema newtoniano inercial, ok? Bom, é óbvio que isolar uma partícula completamente de forças externas é algo bastante complicado do ponto de vista exato da coisa, ou seja, isolar uma partícula exatamente de qualquer força é algo um pouco complicado. Então é necessário a gente fazer umas aproximações. Bom, em que sentido? Bom, se eu sei, né, que nas proximidades da Terra existe um campo gravitacional, então pelo menos a força gravitacional está agindo sobre toda a matéria em torno da Terra, ok? Que é onde nos interessa nesse primeiro momento, ok? Então, dizer que está isolado de uma força nem sempre é tão verdadeiro assim. É claro que em condições aproximadas, né, eu posso definir que a partícula está se movimentando sem ação de uma força, né? Por exemplo, quando ela caminha em uma certa direção, ou quando ela se desloca, né, se movimenta numa certa direção, onde o campo gravitacional não varia, ok? Então, essa não variação, né, do potencial vai me dizer que vai me conferir a possibilidade
de tratar esse problema como um sistema newtoniano ou inercial. Bom, esse sistema é considerado inercial no sentido que também ele não está em movimento em relação à análise que a gente está fazendo, mas também não está em movimento em relação à partícula. Bom, esse também é outro problema, porque se a gente considerar que a Terra gira, né, então, em relação a um ponto externo da Terra, né, toda a superfície da Terra está girando. Por sua vez, a Terra gira em torno de uma estrela, a estrela, por sua vez, gira, está numa órbita dentro da Via Láctea e assim por diante. Então, sempre é necessário fazer essas aproximações para considerar o sistema inercial. Mas é interessante dizer que essas condições são aproximações, ok? E então, para um caso ideal, a gente teria que levar a partícula, né, e todo o sistema de medida, né, no infinito, onde estaria livre, né, de qualquer interação, ok? Mas, para fins práticos, né, um referencial na superfície da Terra é uma aproximação bastante boa para que as leis de Newton sejam válidas, ok? Outra coisa interessante é que esse referencial não faz distinção da natureza, né, ou a constituição da partícula, né? Uma partícula com massa definida, ela vai estar sujeita, né, a essas considerações da mesma forma. Bom, a segunda lei trata da variação, né, do momento da partícula. Ou, se a gente prestar atenção na derivada, né, a derivada primeira trata da variação espacial em função do tempo de um objeto que se desloca definido pelo vetor r, ou seja, uma velocidade. Quando faço a segunda derivada, então, de alguma forma, a variação ocorre, uma variação na variação do espaço, ou seja, ocorre uma variação da velocidade. E essa variação da velocidade, né, mesmo sendo nula, está relacionada, então, a uma força resultante. Então, a força resultante, né, que age sobre a partícula modifica o seu estado de movimento uniforme, ok? Bom, basicamente essa é a segunda lei, mais conhecida como F, que é igual a massa vezes a aceleração, certo? Mas a definição mais precisa é compreender que ocorre uma variação na velocidade do objeto, certo? Bom, a terceira lei, né, é considerada por muitos realmente uma lei, ok? Porque essa realmente não existe um contra-exemplo que anule, né? Bom, a terceira lei, como a gente conhece, né, ação e reação, mas essa terceira lei, ela não analisa somente o movimento da partícula num sistema inercial sujeito a uma variação da sua velocidade, mas também analisa a interação com uma segunda partícula, ok? Então, toda força, né, envolve um segundo objeto, ok? Bom, se a partícula 1 está agindo sobre a partícula 2, então aparece uma força da 2 agindo sobre a partícula 1, ok? Então, esta definição
é um pouco diferente das duas primeiras porque envolve uma segunda partícula, ok? É claro que os exemplos são muitos e a gente vai detalhar cada um deles e comentar quando for necessário mais detalhes, ok? A outra, a outra particularidade é que essas forças agem na mesma direção e sentidos opostos, ok? Esta expressão nada mais é do que a conservação do momento linear das partículas, ou seja, a força de 1 sobre 2 é a derivada temporal de mv2, que é o momento da partícula 2, e a derivada 2 e a força 2 sobre 1 é a derivada de m1v. Ok? Se eu juntar as expressões, eu posso dizer que a força de 1 sobre 2 mais a força de 2 sobre 1 é igual a zero. Ok? Bom, isso nos leva a escrever que a derivada temporal da soma das duas, m1v1 mais m2v2, também é igual a zero. Ok? Portanto, o momento da partícula 1 somado ao momento da partícula 2 é igual a um momento total, ou seja, do sistema partícula 1, partícula 2. Isso é um vetor constante, certo? Então, existe uma conservação de momento, né? Se esta quantidade é constante, então sempre que P1 diminuir, P2 tem que aumentar, ou vice-versa, ok? Se a força de 1 sobre 2, ok? E a força de 2 sobre 1, né, possuem linhas de ação bem definidas, ok? Ou definidas pela reta que as une, ou seja, o vetor velocidade está na mesma reta do vetor velocidade 1 da partícula m1, está na mesma direção, na mesma reta que o vetor velocidade da partícula de massa m2. Então, se diz, né, que a terceira lei se cumpre na forma forte, né? São características de forças chamadas de forças centrais. Ok? Por outro lado, existem outras condições que, por exemplo, a partícula de massa m1 em algum momento vai, por exemplo, colidir com a partícula de massa m2, só que as direções são diferentes. Então, há uma necessidade de uma decomposição, então se diz, né, que a terceira lei se cumpre na forma fraca, ok? Bom, existe, né, um caso interessante a ser analisado, que é o caso onde aparentemente a terceira lei não se cumpre, né, pelo menos não dessa forma, que é o seguinte: se eu tenho uma carga, esse é um problema de eletromagnetismo, de campos induzidos, né? Então eu tenho uma carga Q1 se movimentando com velocidade V1 na direção positiva de x, e eu tenho uma carga Q2 de massa m2 se movimentando com velocidade V2 na direção de y. A gente, se fazer uma revisão, vai lembrar que a carga Q1 causa um campo em algum ponto do espaço, nesse caso sobre a carga Q2, e esse campo está relacionado a uma força, ok? Por sua vez, a carga Q2 também produz um campo magnético que está relacionado a uma força. Só que essas forças, F1, F2 causado pela 1, F1 causado pela 2, elas estão em direções diferentes, né? Isso não obedece à terceira lei de Newton, ok? Porém, esse desequilíbrio, aparentemente, é compensado quando a gente faz uma análise mais detalhada do ponto de vista de energia, ok? Bom, por enquanto é isso.